Glória a Deus, povo de Deus, recebam a paz do Senhor. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos creem que Deus faz milagre, digam amém. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 2, glória a Jesus. Marcos capítulo de número 2, vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 1 ao seu versículo de número 12. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Quantos encontraram a referência bíblica com sinal bem alegre podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos igual, nunca vimos igual. Amém, meus irmãos? Podeis se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, rapidamente eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o milagre do paralítico em Cafarnaum. Quando nós olhamos para este milagre, nós vamos perceber que Jesus, ele olhou para 4 direções. Quando nós nos atentamos para o versículo de número 1, é dito para nós que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Esta cidade, por nome Cafarnaum, ela é chamada de o quartel-general de Jesus, porque grande parte dos seus discípulos residiam na cidade de Cafarnaum. Mas a cidade de Cafarnaum também é chamada de o palco dos milagres de Jesus. Por quê? Porque Jesus fez diversos milagres na cidade de Cafarnaum. Foi na cidade de Cafarnaum que Jesus curou o servo de um centurião romano. Foi também na cidade de Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro. Foi também na cidade de Cafarnaum que Jesus curou este paralítico que foi carregado pelos seus 4 amigos. Foi também na cidade de Cafarnaum aonde Jesus curou o filho de um homem nobre que estava também nesta cidade por nome Cafarnaum. Dentro da cidade de Cafarnaum, Jesus curou 3 pessoas importantes. Jesus curou ou restaurou um grande milagre na vida de Jairo. Jesus também fez um grande milagre na vida de um centurião e também de um oficial do rei. Então Cafarnaum nada mais é do que uma terra de milagres. Aonde Jesus pisava em Cafarnaum, ele fazia um milagre. E o versículo de número 1 diz para nós que alguns dias depois, ele entrou outra vez em Cafarnaum. Isto significa que era
provisão, que era a previsão de milagres, porque todas as vezes que Jesus colocava os pés em Cafarnaum, ele sempre fazia um milagre. Agora é dito para nós que na cidade de Cafarnaum, Jesus estava em uma casa, e é muito discutido sobre de quem era esta casa. Alguns dizem que esta casa pertencia ao próprio Jesus, outros dizem que essa casa poderia pertencer a Pedro, porque no capítulo 1, Jesus cura a sogra de Pedro dentro de uma casa em Cafarnaum, mas nós não sabemos dizer com exatidão de quem era a casa, mas o importante é que Jesus estava dentro da casa. Agora, o que era que Jesus estava fazendo dentro da casa? Jesus estava ensinando a palavra. Quando nós lemos Lucas capítulo 5, versículo 17, está escrito: e Jesus ensinava-lhes a palavra, e a autoridade do Espírito Santo estava sobre ele. Qual foi a consequência? A consequência foi que a casa se encheu. A casa ficou tão cheia que o versículo 2 diz: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Agora, por que a casa se encheu? A casa se encheu por duas razões. Primeiro, a casa se encheu por causa da presença de Jesus. Segundo, a casa se encheu por causa da palavra de Jesus, porque a casa sem a presença e sem a palavra de Jesus é uma casa vazia, é uma casa parada, é uma casa inanimada. Mas a casa com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus, é uma casa cheia, e ainda tem milagres para acontecer dentro dela. É dentro desta casa que Jesus está pregando, é dentro desta casa que Jesus está ensinando, quando de repente 4 amigos da cidade de Cafarnaum tinham outro amigo que era um paralítico, que passava a sua vida sobre uma cama ou sobre uma maca. Logo, esses 4 amigos tiveram a seguinte ideia: de pegar este paralítico na sua casa e levar até onde a casa que Jesus estava. Por quê? Porque eles já ouviram falar que a casa que Jesus entra, ele sempre deixa um rastro de milagres. Esses 4 amigos, eles saem da casa deste paralítico, carregando este paralítico sobre a maca nas ruas de Cafarnaum. Você consegue imaginar, irmãos, algumas pessoas olhando para aqueles 4 amigos e alguém questionando, dizendo: para onde é que esses 4 doidos estão carregando este paralítico? Será que vai dar um banho de sol nele? Será que vai levar ele a algum lugar importante de Cafarnaum? Mas aqueles homens estavam saindo de casa não para dar um passeio, mas para conduzir aquele homem até um milagre diante da presença de Jesus. Agora perceba que esses homens, eles tiveram alguns obstáculos diante de si, porque quando eles foram até onde Jesus estava, eles não puderam entrar. Por quê? Porque a casa estava cheia, a casa estava lotada. Então esses 4 amigos tiveram alguns obstáculos que os impedia de levar o seu companheiro até a presença de Jesus. Qual era o primeiro obstáculo? O primeiro obstáculo era carregar o próprio paralítico. Não era fácil carregar o paralítico nas ruas de Cafarnaum e conduzi-lo até Jesus. O segundo obstáculo que eles encontraram foi a multidão. Oh, irmãos, todas as vezes que nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que as multidões, elas nunca são favoráveis
favoráveis aos milagres. As multidões, elas sempre são um empecilho para aqueles que buscam um milagre diante da presença de Jesus. A mulher do fluxo de sangue encontrou uma multidão para ser curada. O cego encontrou uma multidão para ser curado. E não foi diferente na vida desses 4 amigos. Quando eles chegaram diante da casa que Jesus estava, eles perceberam, irmãos, que tinham que uma multidão, só que eles não se intimidaram por conta da aglomeração da multidão, porque eles saíram das suas casas determinados a viverem um milagre novo, a viverem uma experiência nova, a viverem um momento novo. Eles contornaram aquela multidão. Quando eles contornaram aquela multidão, eles procuraram jeito de entrar dentro da casa. Por quê? Porque Jesus estava dentro da casa e eles queriam dar um jeito de qualquer maneira. Nós precisamos colocar o nosso amigo dentro daquela casa, porque Jesus está lá dentro. Aí eles têm a ideia de contornar a multidão. Eles contornaram a multidão e incrivelmente eles subiram no telhado da casa. Ora, por que eles subiram no telhado da casa? Porque as casas na Palestina naquelas épocas tinham uma escadaria do lado de fora da casa que dava acesso ao teto. Então, como esses amigos perceberam que não dava para entrar pela porta, eles decidiram então ter essa ideia: nós precisamos dar um jeito de entrar dentro da casa que Jesus está. Eles sobem essas escadas carregando este paralítico, eles sobem no telhado. Você consegue imaginar, irmãos, a dificuldade desses 4 homens, as barreiras que esses 4 homens enfrentaram por causa deste milagre? Aí a Bíblia diz que eles subiram, e o Evangelho de Lucas diz que eles começaram a abrir um buraco no teto da casa. Agora é interessante que eles abriram um buraco no teto da casa, bem no meio aonde Jesus estava. Oh, irmãos, que graça, que perseverança! Eles subiram as escadas, subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, deram jeito de arrumar uma corda, amarraram paralítico na maca e foi descendo aquele paralítico até o meio aonde Jesus estava. Irmãos, quando eles desceram este paralítico até o lugar aonde Jesus estava, Jesus vai olhar para a primeira direção neste milagre. Qual é a primeira direção que Jesus olhou para este milagre? Jesus olhou para cima. Jesus olhou para cima. Agora veja o que Jesus viu quando ele olhou para cima. Ah, irmãos, quando Jesus olhou para cima, o versículo de número 5 está escrito: e Jesus, vendo-lhes a fé, e Jesus, vendo-lhes a fé. Oh, irmãos, eu não sei há quanto tempo Jesus olhava para os lados, Jesus olhava para baixo e não encontrava fé no público que lhe ouvia, mas quando ele olhou para cima, ele disse: eu vejo a fé. Agora note, irmãos, que o versículo 5 está no plural e não no singular, dando a ideia que Jesus viu a fé não somente do paralítico, mas Jesus viu a fé desses 4 amigos. Está escrito: vendo-lhes a fé. Isto significa que esses 4 amigos, eles estavam sendo guiados, eles estavam sendo controlados pela fé. Irmãos, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós
nós andamos por fé. Existe uma grande diferença entre aqueles que andam por vista e aqueles que andam por fé. Aqueles que andam por vista, ele olha e diz: a casa está cheia, não há milagre para mim. Mas aquele que anda por fé, ele entra no ambiente e diz: ainda que o ambiente esteja cheio, lotado, eu ainda consigo ver o milagre de Deus na minha vida. Ah, irmãos, quem anda por vista, ele diz: a terra é improdutiva, infrutífera, mas quem anda por fé, como Isaac, lança a semente na terra e no mesmo ano Deus faz colher 100 vezes mais. Quem anda por vista, ele para no primeiro obstáculo. Mas quem anda por fé, ele vai vencendo e superando obstáculo por obstáculo. Irmãos, isso é tão extraordinário que quando os 4 amigos desceram paralítico diante da presença de Jesus, eles nem precisaram descer, eles nem precisaram se colocar em evidência. Por quê? Porque Jesus já tinha visto a fé deles, Jesus já tinha aprovado a atitude deles. Agora, depois que Jesus, ele olhou para cima, Jesus vai olhar para a segunda direção neste milagre. Qual é a segunda direção que Jesus olha? Jesus olhou para baixo. Oh, irmãos, agora quando ele olhou para cima, ele viu a fé dos 4 amigos. Agora quando Jesus olhou para baixo, ele viu a fé do paralítico. Porque embora aquele paralítico estivesse sido carregado pelos seus amigos, ele precisava no seu individual também crer e acreditar que Jesus Cristo faria um milagre na vida dele. Eu posso até imaginar os 4 amigos dizendo: olha só, nós vamos fazer o esforço que for necessário para te conduzir até Jesus, mas quando chegar diante dele, você vai ter que manifestar a sua própria fé. Aí quando Jesus, ele olhou para baixo, ele viu esse homem paralítico. Agora quando Jesus olhou para baixo e viu esse homem paralítico, primeiro Jesus deu 3 palavras para este paralítico. Qual foi a primeira palavra? A primeira palavra de Jesus para este paralítico foi: filho, filho, tem de bom ânimo. Oh, irmãos, isso aqui é tão extraordinário, porque até parece que quando este paralítico chegou sendo carregado por esses amigos, parece que a certo momento ele ficou desanimado. Mas quando ele chegou diante de Jesus, a primeira palavra que Jesus disse foi: filho, tem de bom ânimo. 2 coisas poderiam roubar o ânimo daquele homem. A primeira coisa era a multidão, porque a multidão o impedia de seguir até Jesus. A segunda coisa que podia impedir o seu ânimo era o seu pecado. Mas quando Jesus colocou os olhos nele, Jesus disse: filho, tem bom ânimo, porque alguma coisa será feita pela sua vida. Jesus deu uma segunda palavra para esse homem. Qual foi a segunda palavra que Jesus deu para esse homem? Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Note, irmãos, que os 4 amigos levaram este paralítico para ser curado do seu corpo, para ser curado de uma enfermidade física. Só que Jesus enxerga muito mais além. Os 4 amigos pensavam que o problema do paralítico era simplesmente a paralisia das suas pernas. Mas Jesus enxerga, irmãos, não somente as necessidades externas, mas ele enxerga as necessidades internas também. Porque os 4 amigos enxergavam as necessidades externas, mas Jesus enxergava as necessidades internas, porque só ele é capaz e poderoso para suprir as necessidades externas e as necessidades internas. Eu não sei se o homem ou se a mulher consegue enxergar somente as tuas necessidades externas e não consegue
consegue fazer nada. Mas eu quero te dizer que Jesus contempla a tua necessidade externa e a tua necessidade interna, e Ele é poderoso para fazer um milagre. Aí esses 4 amigos acharam que Jesus iria começar trabalhando ou fazendo milagre pelo lado de fora, mas primeiro Jesus começa a fazer o milagre pelo lado de dentro, porque para Jesus, irmãos, era mais importante aquele homem sair curado do que aquele homem sair caminhando com as suas próprias pernas. Era Jesus dizendo para ele: a oportunidade para você recomeçar uma nova vida não diz respeito ao teu problema externo, mas diz respeito ao teu problema interno. E antes dele tratar o problema externo, ele começa a tratar pelo problema interno, pelo problema do lado de dentro. Pelo problema que os amigos não conseguem enxergar, pelo problema que os amigos não conseguem ver. Aí Jesus deu essa segunda palavra para ele: os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus vai dar a terceira palavra para ele no versículo de número 11. Jesus disse: levanta-te. Oh, irmãos, quem disse esta palavra levanta-te foi Jesus. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, na mesma hora, aquele homem se levantou e ele começou a andar. Aí depois que Jesus olhou para cima, depois que Jesus ele olhou para baixo, agora Jesus vai olhar para a terceira direção. Qual é a terceira direção? Jesus vai olhar ao derredor. Ele fez um giro de 360 graus. Por quê? Porque Jesus enxerga os que estão em cima, os que estão embaixo, como também ele enxerga aqueles que estão ao derredor. Agora veja qual era a intenção daqueles que estavam ao derredor. Versículo 6: e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: porque este diz isto assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Ora, irmãos, eles falaram isso no seu coração, mas nós devemos ter cuidado, irmãos, porque somente Jesus escuta as palavras que podem ser pronunciadas dentro do coração. Era Jesus curando e os escribas e fariseus criticando no coração. Era Jesus restaurando e os escribas e fariseus criticando no seu coração. Mas o Jesus que olhou para cima e viu, olhou para baixo e viu, é o mesmo Jesus que olha ao derredor e contempla todas as coisas. Escrevendo para a igreja em Apocalipse, Jesus disse: eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, ele não fica parado, ele anda de um canto ao outro e ele contempla todos. Depois que Jesus olhou para cima, depois que Jesus olhou para baixo, depois que Jesus olhou ao redor nesse milagre, Jesus olhou para a quarta direção. Qual foi a quarta direção? Jesus olhou para o interior. Porque Jesus, ele olha, irmãos, para as áreas mais escuras das nossas vidas. Jesus, ele olha para as partes mais estreitas das nossas vidas e mais estreitas do nosso coração. E da mesma forma que ele viu os escribas e fariseus julgando em seu coração, ele disse também no versículo de número 8: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: porque arrazoais sobre esta coisa em vosso coração? Porque ele enxerga aqui dentro também. Mas Jesus, ele vai dar, irmãos, 3 ordens para este paralítico. Quantas ordens? Quantas ordens?
3 ordens. A primeira ordem que Jesus dá para este paralítico foi: levanta-te. Irmãos, não foi uma ordem do médico, não foi uma ordem do homem, mas foi uma ordem de Jesus. Jesus disse para ele: levanta-te. Há uma ordem de Jesus para a tua vida nessa noite. Há uma ordem de Jesus para a tua casa nessa noite. Há uma ordem de Jesus para o teu casamento nesta noite. Qual é a ordem de Jesus? É: levanta-te. Porque Ele não quer te ver e nem me ver frustrado. Mas Jesus deu a segunda ordem para esse homem. Qual foi a segunda ordem? Jesus disse para ele: toma o teu leito, ou toma a tua cama. Irmãos, aquela cama para esse homem era um símbolo de frustração. Aquela cama para esse homem era um símbolo de limitação. Aquele homem era dominado por esta cama. Aquele homem, ele era impedido por muitas coisas por causa desta cama. Mas Jesus, Ele é poderoso em transformar as nossas frustrações, em transformar as nossas limitações. Jesus olhou para o homem e disse: se levanta, e agora pega aquilo que era a tua frustração, se levanta e anda. Irmãos, aquele homem pegou a maca, pegou a cama e começou a andar. Por quê? Porque antes ele era carregado pela cama, mas depois que ele se encontrou com Jesus, foi ele que carregou a cama. Antes ele era carregado pelo problema, mas depois do milagre, foi ele que carregou o problema. Antes aquele problema lhe paralisava, mas agora ele andava. Eu quero dizer para você nesta noite que aquilo que lhe causava frustração, o Senhor transformará em um símbolo, em um sinal de milagre. Jesus deu a terceira ordem para esse homem. Qual foi a terceira ordem que Jesus deu para esse homem? Jesus disse para esse homem: vai para a tua casa. Irmãos, Jesus não disse para ele: vai para a sinagoga, vai para o templo, mas Jesus disse: vai para a tua casa. Por quê? Porque aquele homem saiu da sua casa carregado pela maca. A casa daquele homem já tinha sido adaptada para ele viver com aquela cama, para ele viver com aquela luta, para ele viver com aquela frustração, para ele viver com aquela dor. A casa dele estava adaptada para aquele momento de dificuldade. Mas Jesus deu a terceira ordem para ele, dizendo: volta para a tua casa, porque a tua casa não será mais adaptada aos teus problemas, mas a tua casa será adaptada a um grande milagre. Eu já estou encerrando. Eu quero que você levante as suas mãos assim para receber esta palavra. Talvez a sua casa estava adaptada a alguma enfermidade, estava adaptada a alguma dor, estava adaptada a algum momento difícil, mas o Senhor está dizendo: eu vou mudar a situação da tua casa. A tua casa não será uma adaptação de problemas, mas a tua casa se adaptará aos milagres que eu farei. Sua casa está sendo adaptada. Por quê? Porque a sua casa é um território de milagres. A sua casa é um território de milagres. Eu imagino aquele homem chegando em casa e alguém olhando e dizendo: ele saiu sendo carregado, agora ele volta com as suas próprias pernas. Eu imagino ele batendo na porta. Quando a porta se abriu, chegou a novidade de Deus. Ei, quando a porta da sua casa se abrir, entrará uma grande novidade de Deus. E não vai ser os de fora, não. Você vai ser o portador do milagre que Deus vai fazer na sua casa. Ele voltou para casa andando. O versículo 12 diz: e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos.
Ele tentou entrar pela porta, irmãos, e ninguém deixou ele entrar, teve que descer pelo teto. Mas o homem que foi descido pelo teto, paralítico, é o homem que sai pela porta andando, porque Jesus ainda faz milagre. Eu não sei como você entrou por essas portas nesta noite, mas nesta noite você sairá saltando, desfrutando do seu milagre. O versículo 12 termina dizendo: de sorte que todos se admiravam. Aleluia! Duas coisas vão acontecer com o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Primeiro, vai deixar muita gente admirada. Muita gente que disse não dá, muita gente que disse que não tem jeito, muita gente que apontou e disse não vai sair desse leito. Vai sair desse leito sim, porque Jesus ainda faz milagre. Eu quero dizer para você que me ouve aqui nessa noite, você não ficará nesse leito. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nesta noite, você não ficará nesse leito. Jesus tem 3 palavras para você: filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados e levanta-te. Primeira reação, todos se admiraram, porque viram ele sendo descido por uma cama e por cordas, mas viram ele saindo andando. Irmãos, vão te ver andando diferente. O versículo termina dizendo assim: e glorificavam a Deus. Alguém vai glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida. Vai glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida. Agora eu termino por causa do tempo. Esse homem viveu um milagre inédito. Para encerrarmos, projeta aí o versículo 12, por gentileza. Esse homem viveu um milagre inédito. Talvez você não entenda porquê dos obstáculos da multidão. Talvez você não entenda o porquê dos obstáculos da porta fechada. Talvez você não entenda o porquê de muitos obstáculos. É porque o que Deus está preparando para você é algo inédito, é algo que os olhos não viu, é algo que os ouvidos não ouviu, é algo que não chegou ao teu coração. Deus tem preparado coisas inéditas para você. Versículo 12 termina dizendo assim: e glorificavam a Deus dizendo, nunca tal vimos. Ou seja, eles estavam dizendo assim: nós nunca vimos um milagre como esse. Alguém vai apontar para o teu casamento, recebe isso. Alguém vai apontar para os teus filhos. Alguém vai apontar para a tua família, para a tua casa, para a tua empresa, para os teus negócios. Vão contemplar o milagre de Deus e vão dizer, nunca tal coisa vimos. Nunca tal coisa vimos. Como ele entrou nessa empresa, nunca tal coisa vimos. Como a porta se abriu, nunca tal coisa vimos. Como o milagre aconteceu, nunca tal coisa vimos. Receba essa palavra: Deus tem um milagre inédito para você. Se coloque de pé, eu quero terminar só fazendo uma oração. Jesus está trabalhando, fazendo milagres. Ei, parece que você não ouviu o que eu falei. Jesus está trabalhando, fazendo milagres. Jesus está entrando em lugares que o homem não consegue entrar. Jesus está fazendo coisas que o homem não consegue fazer. Continua com esse espírito de adoração. Eu vou fazer o convite e já vou orar. Alguém no nosso meio que gostaria de se reconciliar com Jesus nessa noite, corra aqui à frente. Eu quero orar por você e lhe dar um abraço. Alguém que deseja se reconciliar ou confessar a Jesus como Salvador, vem à frente. Eu quero orar por você, amém? Irmãos, estenda as suas mãos. Eu quero terminar fazendo uma oração. Se você tem alguma enfermidade, alguma dor, coloque as suas mãos sobre a sua enfermidade, sobre a sua dor, porque Jesus ainda está dentro da casa e Ele ainda fará um grande milagre, irmãos. Eu creio no milagre. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite, que o Jesus que opera aqui, que fala aqui, é o Jesus que fala aí, que opera aí também. Quantos acreditam assim? Levante as suas mãos e vamos orar, igreja.
Santo Deus, bendito, eterno e poderoso, nós estamos diante da tua presença santa, e diante da tua presença santa, os umbrais das portas se tremem, os umbrais do templo se movem. Eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, que esse lugar venha a ser movido mais uma vez pela tua presença. Está escrito na tua palavra em Atos capítulo 4, e tendo eles orado, tremeu o lugar, moveu-se o lugar. Eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, que aonde houver uma enfermidade, que aonde houver uma doença, aonde houver uma dor, eu repreendo no nome de Jesus essa dor que tem causado incômodo para esse irmão, essa dor que tem causado incômodo para essa irmã. Eu creio que é noite de cura, que é noite de libertação, que é noite de milagre. Nós repreendemos todo mal. Seja curado, seja curada no nome de Jesus. Que o Senhor continue lhe curando e fazendo milagre. Quantos recebem essa palavra, diga amém.